Bom dia, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e já estamos no capítulo 12. Hoje eu te chamo para acompanhar comigo o capítulo 12 do livro da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 1, e nós vamos nessa manhã estudarmos até o versículo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Irmãos, nós estudamos até o capítulo 11 de Romanos, muita teologia. Paulo instrui os romanos sobre temas elevados de teologia, a respeito do pecado, da salvação pela graça, mediante a fé, das implicações para o povo de Deus ter sido escolhido, acolhido, adotado, e agora ter paz com Deus pela mediação única, total, eficaz em Cristo Jesus. Paulo agora passa então a discutir a aplicação prática de tudo isso na vida comum do homem. Nós sabemos, irmãos, que a teologia precisa ser aplicada. Não adianta nós conhecermos a Bíblia de cima a baixo se nós não aplicamos a Bíblia na nossa vida. Os ensinos são bons, são maravilhosos, a Bíblia nos ensina de forma correta a viver, mas se nós não aplicarmos na nossa vida diária, na vida comum, no dia a dia mesmo, a palavra de Deus, de nada nos valerá conhecer muito de teologia. Isso não resolve muito. Veja você que Paulo não começa pela prática da salvação, da santificação. Ele não começa pela prática da santificação para levar o homem à salvação, mas ele começa da salvação para levar o homem à prática da santificação. Não é por causa da prática cristã que a gente é salvo, mas a prática cristã é consequência de uma salvação que nós já recebemos. Paulo não começa então pela prática da santificação, ele começou pela teologia, pelo modo como somos salvos, para explicar agora que toda a prática que nós fazemos é porque nós já fomos salvos, nós já somos salvos. Por isso, agora ele começa então a ensinar os irmãos a respeito da prática cristã, de como viver essa nova vida. Vejamos então como Paulo nos conduz nesse capítulo, a entendermos que tudo que Deus fez em nosso favor, como a salvação, a fé, a adoção, a segurança nessa vida, precisa nos fazer de forma a apreciar e a transmitir ao mundo a alegria da vida cristã autêntica. Viver autenticamente como cristão é alegria, irmãos. É preciso que nós mostremos ao mundo essa alegria. E essa alegria cristã está vinculada àquilo que nós aprendemos de teologia e àquilo que aplicamos na prática na nossa vida. Quando nós olhamos para o versículo 1 e 2, Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa aqui, nesses primeiros 2 versículos do capítulo 12, por algo impensável para o grego. Para o grego, o corpo era imprestável, não servia para nada, apenas o espírito era bom. Apresentar o corpo de maneira santa, viva e agradável, como um sacrifício capaz de ser aceito por Deus, para eles soa como uma heresia. Eles achavam que o corpo não valia nada, então podia-se praticar qualquer coisa através do corpo, porque o espírito somente era bom. Quando Paulo diz que isso é um culto racional, aí sim os gregos tremiam,
porque de fato eles não conseguiam entender como é que alguém pode apresentar o corpo por sacrifício, como vivo, agradável, santo. Quando Paulo chama os irmãos a apresentar seus corpos como culto a Deus, ele não está pensando apenas na parte espiritual, nem apenas na parte cultual, ele está pensando na vida prática de cada dia. Apresentar o corpo como sacrifício a Deus é parte de todo dia. É na ida ao supermercado, ao banco, à igreja, às festas, às reuniões, ao escritório, ao hospital, enfim, em todos os atos que envolvem nosso corpo, tem de haver motivos para adorar a Deus. Muitas pessoas acham que Paulo apenas se refere ao aspecto sexual do uso do corpo, mas isso não é o pensamento total de Paulo. Evidentemente que isso envolve, mas não é esse o pensamento de Paulo. Esse culto racional não é apenas cuidar do corpo em matéria sexual. O verdadeiro culto, o culto realmente espiritual, irmãos, é a oferta do corpo, de tudo que se faz diariamente com ele para Deus. O culto verdadeiro não é apenas a oferta de preces dadas a Deus, não é a oferta de uma liturgia, por mais nobre que seja, não é a entrega de um ritual cultico, por mais magnífico que ele seja. Adorar realmente, irmãos, é oferecer a Deus a vida de cada dia. A verdadeira adoração não é algo que se possa realizar apenas na igreja. A verdadeira adoração é aquela que vê o mundo inteiro como o templo de Deus vivo. Deus está no mundo inteiro, em todos os atos. Cada ato comum precisa, na nossa vida, irmãos, ser um ato de adoração. Precisa refletir o nosso envolvimento com Cristo Jesus. Quando o apóstolo diz para não haver na vida do cristão uma conformação com o mundo, ou uma adaptação da vida ao viver mundano, ele usa uma palavra cuja raiz é esquema, ou seja, uma vida como a do camaleão, que muda de acordo com as conveniências. Paulo diz: não tentem amoldar sua vida com todas as modas do mundo. Não sejam como o camaleão que toma a cor do meio que o rodeia. Não sigam o mundo, não deixe que o mundo dite como vocês serão. O que ele está falando nessa transformação para a nova vida, irmãos, é uma mudança radical, é uma mudança que se estende a todos os atos da nossa vida comum. Ninguém pode viver a nova vida se não houver nele uma transformação. O verdadeiro culto, o culto realmente espiritual, irmãos, é essa oferta do corpo, de tudo que se faz diariamente com ele para Deus. Não é essas ofertas, então, que nós vimos aqui, através da história de Paulo. Quando Cristo nasce, irmãos, na vida de um homem, ele é um novo homem. O centro do seu ser é diferente. O que impulsiona a sua vida é diferente. Sua mente é diferente. A mente de Cristo está nele. Quando Cristo nasce na vida de um homem, talvez lá para o final da vida ele possa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque é Cristo que está nele. A mente que ele agora porta não é a sua própria mente, é a mente de Cristo. Quando Cristo se transforma no centro das nossas vidas, irmãos, nós podemos oferecer a Deus um culto verdadeiro. O culto que é a oferta de cada momento, cada ação prática da nossa vida. Nós nos dedicamos a cada coisa que fazemos a glorificar o nome de Deus. A cada conversa, a cada conselho, a cada experiência, estamos cultuando a Deus. Nós somos de Deus, tudo que fazemos, quer comamos, quer bebamos, quer vivamos ou quer morramos, somos de Deus, estamos em Cristo. Olha o que diz Paulo no versículo 3 até o versículo 8, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo.
ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O chamado de Paulo aos irmãos romanos é que eles conheçam a si mesmo. Conheça a si mesmo, não pense algo a mais do que convém. Nenhum homem é capaz de mudar aquilo que não conhece, irmãos. Não chegamos muito longe nesse mundo, enquanto nós não sabemos o que podemos fazer e onde podemos chegar. Aquilo que podemos fazer, aquilo que não podemos fazer. Uma franca, sincera avaliação da nossa capacidade, sem presunção, nem falsa modéstia, é uma das coisas essenciais de uma vida útil. Pense nisso, é preciso que você se conheça. Esse conhecimento próprio, irmãos, tem muito a ver com a fé que temos em Deus. Quanto mais conhecemos a santidade de Deus pela fé, mais nós somos compelidos a mudar a nossa estrutura. Paulo ainda torna pessoal e intransferível esse conhecimento, pois segundo ele, isso é feito segundo a fé que Deus repartiu a cada um. Então essa santificação, esse conhecimento de si mesmo é muito pessoal, é muito intransferível, porque é segundo a fé que Deus repartiu a cada um. Paulo aqui diz que um homem deve aceitar-se a si mesmo. Aceite a si mesmo, mas mesmo que descubra que a contribuição que tem a fazer será invisível, que ele não vai ser notado, não vai haver louvores, não vai haver proeminência, ele não vai ser discutido como o número 1, o homem deve fazer essa contribuição com a certeza que essa contribuição é essencial, e que sem a sua contribuição, por menor que seja, a vida e a igreja jamais vão chegar a ser aquilo que devem ser. Paulo está dizendo que qualquer que seja o dom que o homem possua, provém de Deus. Aí ele chama aqui os dons de carismata, ou de carisma, né? No Novo Testamento, carisma é algo que foi dado a Deus, por Deus a um homem, que ele mesmo não teria podido obter ou adquirir. É um dom pessoal, individual, que Deus lhe deu através do Espírito Santo. Por fim, irmãos, qualquer que seja o dom que alguém tenha, deve usá-lo. E o motivo do uso que o homem deve fazer não pode ser o seu prestígio pessoal, mas uma firme convicção de que é ao mesmo tempo seu dever e um privilégio que Deus lhe deu para que faça a sua própria contribuição ao bem comum. Ou seja, eu preciso entender que tudo que eu faço pela igreja do Senhor não é para que eu seja louvado, é uma convicção de dever, eu preciso fazer. Deus foi tão bom ao me salvar, Deus é tão bom ao me preservar para a salvação, que eu preciso responder trabalhando como servo para o Senhor. Paulo reforça o entendimento a respeito da ideia de igreja como um só corpo. Diz que a igreja é um corpo só, e todos os membros que recebem dons devem cooperar para esse crescimento. Ele volta a afirmar que a sua convicção de que a igreja é corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça, que os cristãos genuínos são membros desse corpo, precisa. Então ele vai trazer um rol de dons concedidos por Deus, necessários à vida prática da igreja, e vai explicar a respeito de cada um desses dons. Eu quero ver com os irmãos cada um deles em particular, para que nós possamos verificá-los, distingui-los e usá-los com sabedoria na vida prática, na nossa prática cristã, na nossa igreja e na nossa vida comum. Ele diz no versículo 6, se profecia, seja segundo a proporção da fé. E eu quero falar um pouco a respeito da profecia. Nós temos visto que os neopentecostais, e às vezes até os pentecostais, acham que profecia é só dizer a respeito do futuro. De fato não é assim, irmãos, de fato não é assim. Os profetas do Antigo Testamento levavam a palavra de Deus a respeito do que já estava escrito, do acerto que Deus já fizera com todos os povos e com Israel de Deus na sua palavra, e trazia as consequências do não cumprimento da palavra, do compromisso, da aliança. Então no Novo Testamento, ao invés do que ocorre nessas igrejas pentecostais, neopentecostais, a palavra profecia não quer dizer apenas uma referência ao futuro, uma predição do que irá ocorrer. Isso não é profecia no aspecto absoluto.
Na maior parte das vezes, irmãos, o uso é para distinguir a pregação da palavra de Deus. O profeta é o homem que deve anunciar a mensagem cristã com autoridade, com o discernimento que ele obtém através do Espírito Santo. Para anunciar Cristo a outros, um homem deve primeiro conhecê-lo por si mesmo. Quantos falsos profetas têm aparecido no meio da igreja, irmãos, dizendo coisas desconexas, sem conhecer o Espírito Santo, sem conhecer o Senhor. Carlyle, o pai de Carlyle, dizia o seguinte: o que necessita essa paróquia é um homem que conheça a Deus em primeira mão, é um homem que conheça o Senhor. Isso é profecia. Não é sem razão, irmãos, que os seminários são conhecidos como escola de profetas. É uma escola de quem vai profetizar, de quem vai dizer ao povo a palavra de Deus, e todas as consequências do cumprimento ou não da palavra, da aceitação ou não da palavra, já estão na própria palavra de Deus. Não é preciso que eu venha aqui dizer: olha, daqui a alguns anos, se você não aceitar a Jesus, você vai morrer. A palavra de Deus já diz isso. Se eu disser isso, irmãos, eu estou apenas profetizando a palavra de Deus. Portanto, não creio em profecias como somente essas coisas que predizem o futuro. Não é isso. Profecia nunca foi isso, nem para os próprios profetas da palavra de Deus. Evidentemente, naquele tempo, Deus buscava o homem e trazia para ele uma palavra em primeira mão. Deus buscava os homens e falava com eles para que eles profetizassem a sua palavra, mas a sua Torá já tinha sido dada. Os salmos já estavam lá. Quantas coisas nós vemos depois dos profetas, que já vão para uma série bem mais longa do que o Pentateuco, e todos eles usam a palavra de Deus nas suas profecias. Paulo diz no versículo 7, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. E aí, outro engano que às vezes a igreja comete: ministério não é o meu ministério pastoral, a convicção desse ministério que Paulo fala aqui é da diaconia, é do serviço, que não é prestado apenas pelos diáconos eleitos pela igreja, mas por todos os membros que têm o dom e o ministério de servir. Ministério aqui é serviço, é diaconia, não apenas aqueles que são eleitos, mas por toda a igreja. É um serviço prático. Para o apóstolo Paulo, está no lugar mais importante da lista, vem apenas depois da profecia. Talvez alguém nunca tenha o privilégio de ficar em pé diante de um público e proclamar a Cristo, mas não há ninguém que não possa, cada dia da sua vida, mostrar o seu amor a Cristo em atos de serviço a seus semelhantes. Toda a igreja pode fazer o trabalho do ministério, da diaconia. Não é sem razão, irmãos, que a palavra de Deus diz em Marcos 10, no capítulo 10, versículo 43 até o versículo 45, que maior é aquele que serve, e que o primeiro deve ser o servo de todos, e que Jesus veio para servir e não ser servido. Esse é o grande ministério que Paulo coloca aqui apenas depois da profecia, ou da pregação da palavra. Ainda no versículo 7 ele diz: o que ensina, esmere-se a fazê-lo. O ensino, a mensagem de Cristo não só deve ser proclamada, irmãos, ela precisa ser explicada. Uma das grandes falhas da igreja no presente talvez seja que se convide os homens a serem cristãos. Fazemos o apelo para que os homens se tornem cristãos, recebam Cristo no coração, mas nunca dizemos a eles o que significa o cristianismo. É preciso ensinar a igreja, é preciso ensinar os novos membros, é preciso ensinar esses que estão chegando, e às vezes até aqueles que já estão há muito tempo na igreja, que não entenderam o que é cristianismo. A exortação e o convite sem um fundo de ensino, irmãos, são coisas vazias. É preciso ensinar, e aquele que ensina precisa se esmerar, precisa se esforçar em fazê-lo. Versículo 8 diz assim: o que exorta, faça com dedicação. Ou seja, é exortação, e ela deve ter uma nota dominante, ela deve ser o estímulo. Exortação não é chamar atenção o tempo todo, é buscar que alguém se anime a fazer alguma coisa. Existe na Marinha, uma regra naval que diz que nenhum oficial deve falar com outro em forma desanimadora, quando há alguma ação a ser tomada. Porque existe, irmãos, um certo tipo de exortação que intimida, que desalenta.
que leva o homem para baixo. Mas a verdadeira exortação aponta tanto para intimidar um homem com as chamas do inferno, para que ele perceba o grau do problema, mas principalmente estimulá-lo com a sorte de uma vida verdadeira em Cristo, com a alegria cristã, de uma vida dedicada a Deus. Isso é exortação. Às vezes a gente pensa que exortação é só chamar a atenção. Não, eu preciso exortar para que a pessoa perceba que há em Deus, há em Cristo Jesus, uma motivação verdadeira para a vida. Ele diz ainda no versículo 8, que contribui com liberalidade. Ele fala sobre a contribuição. O crente deve contribuir com singela bondade, irmãos. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra difícil a tradução dela, porque ela tem dois significados. Ela significa simplicidade e generosidade. O homem simples não deseja ouro, não saqueia o seu vizinho, não procura toda classe de comidas deliciosas, não quer uma diversidade de roupas, não se promete uma longa vida, mas sim ele recebe a vontade de Deus. O homem simples anda de acordo com a vontade de Deus, ele anda em retidão de vida, ele contempla tudo com simplicidade, irmãos. Há uma maneira de contribuir que olha para as circunstâncias daquele a quem se contribui. Contribui, mas junto com o dom dá uma lição moral de crítica. Contribui, mas nem tanto para aliviar a necessidade do outro, mas para encobrir a própria vaidade e satisfação. Contribui com um triste sentido de obrigação, em vez de um sentido radiante de alegria. Pessoas que sempre contribuem com algum motivo posterior, mas nunca pela simples e pura alegria de dar. Irmãos, contribuir e compartilhar de modo cristão é dar de forma simples, na bondade que se deleita no mero prazer de contribuir por contribuir, de ajudar por ajudar, de pegar na mão por pegar na mão, sem uma outra razão oculta. Então a contribuição nossa, o nosso dízimo, a nossa oferta, a contribuição de serviço, a contribuição com os irmãos, precisa ser com alegria, de poder contribuir, de perceber quanto Deus já fez na sua vida, e de que você precisa cumprir esse dom que Deus dá. Contribuir é um dom que Deus pode dar, e que Deus dá a todos nós. Talvez não profecia, não é? Talvez não ministério, talvez não o ensino, talvez não o dom de exortação, mas o de contribuição com liberalidade, todos nós recebemos. Ele fala sobre outro dom aqui, ele diz o que preside com diligência, ou seja, presidir ou liderar. Irmãos, se nós somos chamados a fazer isso, nós devemos fazer isso com zelo. Um dos problemas mais difíceis da igreja de hoje é conseguir dirigentes para todos os departamentos do trabalho da igreja. Há cada vez menos pessoas dispostas a assumir liderança na igreja, com sentido de serviço, com sentido de responsabilidade. As pessoas não querem se comprometer. É muito difícil. Irmãos, enfim, ao final, como último dos dons, Paulo diz assim, dos dons aqui descritos, ele diz, quem exerce misericórdia com alegria. Aqueles que conhecem essa palavra, irmãos, precisam entender que a misericórdia é algo maravilhoso. Com relação, irmãos, ao que preside, eu vejo que há cada vez menos pessoas que estejam dispostas a deixar seu ócio, seu prazer, seu descanso, para tomar a responsabilidade de um líder. Em muitos casos, alguns irmãos alegam inconvenientes, incapacidade, mas a verdadeira razão é a falta de inclinação, irmãos, é a falta de reconhecimento da sua necessidade como membro do corpo de Cristo, de presidir, de ser líder. A pessoa pode realizar alguma tarefa na igreja de forma monótona, opaca, mas ele pode fazê-lo com júbilo, com a emoção do zelo, demonstrando a graça de Deus na sua vida. A igreja dos nossos dias, irmãos, necessita de dirigentes que sejam homens e mulheres com zelo pela palavra de Deus nos seus corações, pela obra do Senhor, pelo chamado que receberam. No versículo 8, então, ele encerra
com o dom da misericórdia. É possível, irmãos, perdoar alguém de maneira que o próprio perdão seja um insulto. É possível perdoar e ao mesmo tempo demonstrar uma atitude crítica e depreciativa. Se alguma vez, irmãos, nós devemos perdoar um pecador, nós devemos lembrar que nós somos seus irmãos no pecado. Há uma forma de perdoar que lança o pecador no mais profundo do poço. Há uma forma de perdoar que o eleva, que tira da lama. O verdadeiro perdão, irmãos, se baseia sempre no amor e nunca na superioridade. O que Paulo está falando sobre misericórdia aqui, irmãos, não é só fazer caridade, mas é perdoar. E aqueles que conhecem, enfim, quando Paulo vai terminar aqui, até o versículo 8, concluindo esse estudo, Paulo diz que aqueles que conhecem a Deus e a salvação, o perdão de Deus e todas as bondades de Deus para consigo, precisam ter uma nova vida. Que não se conforme aos ditames desse mundo, que não seja segundo as ideias desse mundo, mas que seja transformada pela capacitação do Espírito Santo, irmãos. Essa pessoa transformada recebe de Deus os dons necessários para conduzir a sua vida em prol do crescimento do reino de Deus e deve usá-los com discrição, com modéstia, com zelo. Se ele prega a palavra, deve fazê-lo com conhecimento e submissão própria. Se serve, deve aplicar-se com humildade ao ministério. Se ensina, deve ser criterioso e sábio. Se ele exorta, primeiro deve olhar para si mesmo. Se contribui, deve fazê-lo com um coração bondoso. Se ele é líder, deve assumir com coragem. E se ele tiver o dom da misericórdia, deve buscar reconciliar e buscar o bem daquele que recebe a misericórdia. Irmãos, enfim, Paulo diz que a nossa nova vida é aquela que conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma vida de submissão à palavra de Deus, à vontade de Deus. É uma vida de alegria, irmãos, embora hajam e continuará havendo dificuldades para o povo de Deus. Não é um chamado à isenção, mas é um chamado próprio de Deus, próprio do Senhor, para que tenhamos misericórdia e saibamos como tratar o nosso ministério na igreja. Deus te abençoe, continue comigo, aproveitando as lições que a palavra de Deus nos oferece. Próximo estudo bíblico, então nós começamos no versículo 9 de Romanos, capítulo 12. Deus abençoe você e a sua semana, te dando a liberdade de ser um verdadeiro filho de Deus em todas as ações práticas da sua vida. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Oremos. Deus bendito, obrigado a Deus pela lição, obrigado a Deus pela tua palavra, que ela cale no mais profundo do nosso coração, para que todos sejamos praticantes dela. Ajuda-nos, ó Deus, a dar importância à tua palavra todos os dias da nossa vida. Nos ensina a viver como o Senhor quer que nós vivamos, debaixo da tua perfeita, agradável e boa palavra. O Senhor nos abençoe assim, a cada família, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, até breve, até a próxima.